ao jornal J7 e este é o quadro Cultura das Religiões. Na série dessa semana, iremos apresentar uma reportagem completa sobre o islamismo. No programa passado, vimos sobre o surgimento do islamismo, que se deu com o seu personagem principal, Mohamed, conhecido como Maomé. Na edição de hoje, falaremos sobre a expansão islâmica. Isso mesmo, Sara. A expansão do islamismo se deu rapidamente pelo Oriente Médio, principalmente após os 14 anos depois da morte do profeta Maomé. E agora, direto da Biblioteca Nacional de Meca, vamos falar com a nossa repórter Maria Eduarda. Estamos aqui com a professora Aisha, doutora em História Islâmica. Bom dia, professora. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. Então, professora, você poderia nos contar um pouco, de forma resumida, como foi a expansão do islamismo? Bem, em 14 anos depois da morte do profeta, os domínios islâmicos já iam da África do Norte ao começo da Índia, do Iêmen e da Armênia, compreendendo um dos maiores impérios da época, conquistando um curto espaço de tempo, pela fé, pela diplomacia e pela guerra. Em minha opinião, divido a expansão islâmica em 5 momentos. A primeira tendo ocorrido durante a pregação de Maomé, mas especialmente começando a partir da Hégira, que é o começo do calendário muçulmano, a partir da Hégira indo até o final de sua vida. Nesse caso, a primeira fase ocorreu entre 622 a 632 d.C. A segunda fase vai do início do califado Har-Shadum até o final do califado Omíyado, período que corresponde de 632 a 750 d.C., período em que marca a Era Dourada do Islã. A terceira fase compreende o início do califado Abássida até o século XII, quando o califado Abássida já se encontra como estado vassalo, e outros califados, emirados e sultanatos compõem o fragmentado mundo islâmico. A quarta fase, ela vai dos séculos XIII ao século XVII, compreendendo as expansões islâmicas pelo interior da África, Índia, Indonésia e parte da Europa Oriental. Porém, com a decadência do Império Otomano, a expansão fica estagnada por vários anos. Não apenas no Império Otomano, mas em outros lugares do mundo. A quinta fase, ela é a atual, que vai desde o século XX até os dias de hoje. Então, professora, o que você pode nos dizer sobre o islamismo nos dias de hoje e no futuro? Bem, a respeito do islamismo hoje e no futuro, sua expansão, como já foi dito, ainda continua, embora ela tenha reduzido de 2006 para cá, onde no ano de 2006 o número de muçulmanos ultrapassou o de cristãos no mundo. Entretanto, vários especialistas apontam que daqui a uns 20, 30 anos, a população de islâmicos no mundo possa passar de 2 bilhões de pessoas, já que embora tenha caído a proporção do número de novos adeptos, a religião se espalha rapidamente pela África, Ásia e, curiosamente, os países com o maior número de muçulmanos não são países de origem árabe. Obrigada, professora Aisha. De nada, Maria. Voltamos aos estúdios e é com você, Sara. Obrigada, Maria Eduarda. E agora nós vamos observar nos mapas a expansão islâmica que foi explicada pela professora Aisha. Como podemos ver aqui no mapa, o que ocorreu no mundo nos últimos 1500 anos foi uma rápida expansão do islamismo. Começando com a região pequena da Arábia Saudita e arredores, e depois expandido rapidamente para os países do Oriente Médio, como Egito e Iraque, e posteriormente atingindo o norte da África e o sul da Ásia. No gráfico a seguir, podemos observar como estão distribuídos os muçulmanos no mundo. Notamos que, apesar de ter se iniciado no Oriente Médio, o continente com maior número de muçulmanos é o continente asiático. Nesse outro mapa, podemos ver melhor como o islamismo chegou a todo mundo. O país com maior número de muçulmanos hoje é a Indonésia. O Brasil é o quarto
país nas Américas em número de muçulmanos. É com você, Sara. E agora as últimas notícias. O islamismo será a religião com maior crescimento mundial nas próximas 4 décadas. E se a atual tendência se mantiver, se aproximará muito do cristianismo até o ano de 2050. A informação foi revelada pelo Centro Pew em um novo estudo publicado sobre as projeções para o crescimento das populações religiosas nas próximas 4 décadas. O relatório intitulado O Futuro das Religiões do Mundo, Populações e Projeções de Crescimento de 2010 a 2050, constatou que em 2050 o número de cristãos irá girar em torno de 2,9 milhões de pessoas, enquanto dos muçulmanos, com um aumento de percentual muito maior, chegará a 2,8 bilhões. Atualmente existem 1,6 bilhões de muçulmanos em todo o planeta, enquanto os cristãos somam 2,17 bilhões de seguidores. Sobre isso falaremos com a nossa comentarista política, Samira. Exatamente, Sai. E segundo essas projeções, o islamismo será praticado então por 29,7% da população mundial, enquanto o cristianismo será a religião de 31,4%. O destaque no crescimento ficou para a Europa, onde o número de fiéis muçulmanos chegará a 10% da população, com a exceção dos budistas. Todos os principais grupos religiosos crescerão em número para 2050, mas algum deles em velocidade menor do que o próprio crescimento populacional do planeta. Vai, Samira. Bom dia a todos! Estou aqui com a... Olá, Sara! Estamos aqui na Cidade Nacional de Meca. Biblioteca Nacional de Meca. Meu pai tá filmando. Ai, meu Deus. Professora Aisha, o que você acha? Nesse outro mapa podemos ver melhor como o islamismo se espalhou pelo todo. Nesse outro mapa podemos Obrigada, Maria Eduarda. E agora nós vamos observar os mapas que... Bom dia a todos, ou como dizem os muçulmanos, assalamu alaikum. Ou como dizer... Vai, Samira. Não. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Ou como dizem os muçulmanos, assalamu alaikum. Corta!